Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 71. O dia seguinte e meio, uma mistura de rotina e desconfiança. Durante o dia e meio seguinte, tarefas rotineiras se misturaram a uma tensão perturbadora. Os 3 genins de Tsunagakure não demonstraram interesse em mais atritos. Até mesmo Temari, que estava testando as águas, evitou se aproximar novamente. O mercador da Terra do Fogo, no entanto, era uma anomalia. Antes conhecido por sua excessiva indulgência em jogos de azar e libertinagem, agora permanecia confinado em seu quarto, saindo apenas para as reuniões agendadas. Sua transformação em uma figura reclusa e submissa era quase chocante. No entanto, apesar da suspeita iminente, nada aconteceu, acrescentando um toque de normalidade à situação. Para a equipe de Konoha, essa mistura de inquietação e vigilância era exaustiva. Dos Jounin aos Genin, permaneceram em alerta máximo por 2 dias seguidos. Diante da reputação de Tsunagakure de usar veneno, eles eram cautelosos com tudo, até mesmo com a água, e dependiam apenas de pílulas de ração para se alimentar. Dia de partida, manhã na pousada. Clique. A porta do quarto do mercador se abriu. Vestindo um kimono folgado, ele saiu, cercado por sua comitiva. Enquanto se dirigiam para a escada, ele se virou de repente e lançou um sorriso estranho para Link. Narensui também percebeu. Trocando um olhar rápido com Link, os dois se comunicaram silenciosamente por meio de selos de mão, alertando Iris e Ami. Uma vez fora da pousada, a equipe de Tsunagakure se separou e seguiu seu próprio caminho. O grupo restante continuou em frente, deixando a cidade para trás. Os ventos do deserto uivavam ao redor deles, obscurecendo os arredores enquanto marchavam em silêncio tenso. Os antigos protetores, agora cautelosos com seu próprio empregador, não trocaram palavras com os estoicos samurais que também estavam desconfiados. A silhueta da cidade diminuía a distância enquanto eles se aventuravam na natureza. No meio da manhã, com o sol já alto, a paisagem começou a mudar. Ao cruzarmos a terra dos rios, a vastidão árida deu lugar a colinas ondulantes, ravinas e áreas verdes. De repente, o grupo parou abruptamente. Iris e Ami sacaram suas kunai, enquanto Link instintivamente criou um clone das sombras e começou a reunir chakra para escanear a área. Seus olhos aguçados se fixaram no palanquim do mercador. Senhor, Insui começou cautelosamente, virando-se para o comerciante. Cuidado! O grito de Link cortou o ar quando ele sentiu um pico anormal de chakra. Sovosh, Baki. Uma katana perfurou o ombro de Insui. O capitão samurai, que sempre estivera próximo do palanquim, agora segurava a arma com o rosto desfeito. Baki. Insui gemeu de dor ao se teletransportar para trás. Sangue jorrava enquanto ele agarrava o ferimento, tentando desesperadamente estancar o sangramento com chakra. Sua expressão se contorceu em agonia. Algo no ferimento estava interferindo no controle de seu chakra, dificultando a cura. O ferimento também deixou um dos seus braços inutilizável, impedindo-o de formar selos. Rende, rasga. Enquanto Link se movia para apoiá-lo, seu próprio corpo se tensionava. Seus músculos se expandiam sob o colete e sua respiração ficava ofegante. Insui-sensei, deixe isso comigo, ele disse firmemente, com a voz calma, mas resoluta. Link. A carne do capitão samurai havia se dissolvido completamente, revelando pele pálida e pupilas douradas, semelhantes a fendas. Sua voz rouca, porém magnética, era arrepiante. No momento em que te vi, soube que éramos iguais. Orochimaru, Insui cuspiu amargamente, reconhecendo o infame Sannin. Link não perdeu tempo. Rapidamente formando selos, ele invocou seu dragão da montanha. O chão tremeu quando a criatura enorme, com mais de 10 metros de comprimento, materializou-se sob seus pés. Com um rugido, ela começou a ascender, erguendo o grupo no ar. De baixo, o palanquim virou, lançando o mercador a vários metros de distância. Seu destino era incerto, mas Link não olhou para trás. Seu foco estava inteiramente na batalha que o aguardava. Sovosh. Orochimaru arremessou sua katana em direção ao dragão. A criatura levantou a cabeça, protegendo seus passageiros. Clang. A lâmina atingiu suas escamas, mas não conseguiu penetrar, ricocheteando com um som metálico e agudo. Apesar disso, o rugido de dor do dragão deixou claro que a lâmina carregava uma força sinistra. Com um grito desafiador, o dragão cuspiu uma pedra enorme em direção a Orochimaru. Baki. A pedra atingiu um Rashomon convocado às pressas, espalhando detritos no ar. Enquanto Link se preparava para atacar, Insui o empurrou para o lado. A katana, aparentemente guiada por vontade própria, arqueou-se no ar, errando por pouco o alvo. Orochimaru saltou nas costas do dragão com uma agilidade assustadora, aterrissando com uma graça perturbadora. Insui, com a respiração estabilizada, testou os selos de suas mãos. Embora seus dedos tremessem ligeiramente, seu chakra começava a fluir com mais fluidez. A presença opressiva de Orochimaru preenchia o ar, suas pupilas semicerradas brilhavam de diversão. Liberar. Link interrompeu seu chakra, libertando-se do genjutsu desencadeado pelo olhar de Orochimaru. Argue. Iris gritou, caindo de joelhos, presa na ilusão. Ami tremeu enquanto dissipava o genjutsu e imediatamente ajudou Iris com a respiração ofegante. O dragão da montanha, batendo as asas furiosamente, pairava no lugar. Que interessante, murmurou Orochimaru com um leve sorriso nos lábios. Sua atenção se voltou brevemente para Insui, cauteloso com as técnicas de sombra do clã Nara. Mantendo distância, ele os descartou como uma ameaça mínima. Link evitou contato visual direto com Orochimaru. Apesar de derrotado pelo genjutsu de Itachi, a habilidade de Orochimaru com ilusões ainda era formidável o suficiente para causar problemas. Formando selos rapidamente, Link invocou um clone das sombras. A sombra do clone se ergueu para atacar, mas a katana de Orochimaru caiu do céu, perfurando as costas do dragão e dispersando a sombra.
Rugido. O dragão gritou de dor quando a lâmina liberou uma energia malévola, causando imenso desconforto, apesar de não quebrar suas defesas. A sombra de Link continuou seu ataque, envolvendo Orochimaru em uma troca tensa. No entanto, o lendário Sannin, sem se importar com a diminuição de suas reservas de chakra, permaneceu inabalável. Enquanto Iris e Ami se preparavam para ajudar, Insui as deteve. Esta não é uma luta por genins, ele alertou. Fiquem para trás. Enquanto isso, Link manteve um foco frio, usando repetidamente técnicas de substituição para evitar os ataques de Orochimaru. Ficou claro pelo comportamento de Orochimaru, ele nem sequer os considerava oponentes dignos. Capítulo 72. O desdém de Orochimaru pelo grupo não era infundado. Afinal, eles eram um bando desorganizado. Um Jounin Nara cuja habilidade era insignificante em comparação à de Kakashi e cujo braço machucado o tornava quase ineficaz. 2 genins sem habilidades únicas ou capacidades dignas de nota. E um Chunin cujos poderes, embora flutuantes e promissores, ainda não demonstraram capacidade de superar um Jounin de forma abrangente. Porque um dos lendários Sannin os levaria a sério. SH. A lâmina de Orochimaru dissipou o clone das sombras sem esforço, e um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto. Apoiado em sua katana, ele falou em um tom suave, quase provocador. Você já preparou suas técnicas? Controlará o cabelo? Usará a liberação de gelo? Ou talvez conjurará ferro dentro do corpo dos seus oponentes? Ele sabe de tudo. Link dispensou seu stand invocado, pegue o arco-íris. Seu coração apertou. Ele havia apostado na técnica de invocação de stand, mas não havia conseguido nada que valesse a pena nas últimas 4 tentativas. Pulseira de prata, quase inútil em combate direto. Sonho do dragão, eficaz apenas com conhecimento esotérico de Feng Shui, e combate dificilmente era o momento para tais coisas. Morte 13, invencível em sonhos, mas irrelevante aqui. Pegue o arco-íris, precisa de chuva para funcionar, o que o deixa sem poder nessa paisagem árida. A quantidade de stands é muito grande para depender de invocar algo útil no meio da batalha. Não posso mais desperdiçar chakra com essas probabilidades. Determinado, Link mudou sua mentalidade. Hora de uma luta direta. Libertando o outro clone das sombras, ele continuou a tecer selos. Mesmo sem um stand, seu estado transformado lhe conferia força física suficiente para enfrentar Orochimaru. Embora sua velocidade e reflexos fossem insuficientes, ele estava confiante em sua capacidade de combate corpo a corpo, especialmente porque a manipulação da espada Kusanagi por Orochimaru exigia ninjutsu baseado em chakra. Mesmo que o genjutsu de Orochimaru atingisse, Link tinha jutsu ocultar-se na terra como contra-ataque, e seus clones das sombras podiam mitigar o dano. Seguro e firme. O dragão da montanha bateu as asas, subindo repentinamente dezenas de metros. A subida abrupta prendeu Iris e Ami contra suas escamas, seus corpos se contraindo sob a pressão. Assim que o dragão se estabilizou, ele se virou e começou a voar em direção à Terra do Fogo a toda velocidade. Os ventos fortes fustigavam o grupo. Até as roupas encharcadas de sangue de Nara e Insui começaram a congelar no frio da altitude. Orochimaru, de pé abaixo, soltou a espada Kusanagi. Dando um passo à frente, ele sorriu ironicamente. Será que você não consegue usar sua técnica? Ou talvez precise de mais chakra e tempo? Ou, seus olhos semicerrados brilhavam de malícia. Será que você nem tem controle total sobre seus poderes? De repente sua figura ficou turva. Baki. Insui, apesar de sua vigilância redobrada, foi vítima de um genjutsu repentino. Ele congelou momentaneamente antes de ser chutado com força devastadora, e seu corpo foi arremessado pelo ar. Foi uma demonstração de puro domínio, um adulto dominando uma criança sem esforço. No momento em que Insui foi atingido, Link reagiu instintivamente, interrompendo seus selos. Seu corpo se transformou, e toda a sua forma se tornou uma miríade de lâminas. A transformação foi tão complexa que até mesmo partes individuais do corpo se transformaram com precisão, assemelhando-se ao leque de penas afiadas de um pavão. Orochimaru mal conseguiu escapar do ataque, com o fio das lâminas de Link roçando suas vestes. Seu pescoço se estendeu grotescamente, curvando-se em um ângulo anormal enquanto ele se lançava para morder a cabeça de Link. O braço direito de Link voltou ao normal. As pontas dos seus dedos brilhavam com chamas de chakra branco azuladas, inscritas com os kanjis para metal, madeira, água, fogo e terra. Sem hesitar, ele apontou sua mão brilhante para a bochecha de Orochimaru. Pouco antes que os dois pudessem trocar golpes, o pescoço de Orochimaru recuou, recuando para dentro de seu corpo com fluidez anormal. Ignorando as leis da inércia, seu corpo se redefiniu, criando uma visão desorientadora. É o selo dos 5 elementos? Não, é diferente, murmurou Orochimaru, seu sorriso desaparecendo pela primeira vez. O instinto aguçado por inúmeras batalhas o alertou para evitar o contato direto. Apesar do corpo modificado, havia algo naquele selo que o fazia sentir-se inerentemente perigoso. Uma pena. Link manteve uma expressão calma enquanto engolia outra pílula de soldado. Ele não ousava lançar outro ataque imprudente. Sua velocidade e tempo de reação não eram páreo para Orochimaru, e qualquer passo em falso poderia ser fatal. A ascensão do dragão fora estratégica, criando um campo de batalha nos céus onde ninjutsu em larga escala seria impraticável. Se Orochimaru usasse tais técnicas ali, colocaria Link em perigo, mas também a si mesmo. A invocação aparentemente sem propósito de stands por Link foi uma finta calculada para avaliar as intenções de Orochimaru. Ele estava atrás de um cadáver para experimentos? Ou queria capturar Link vivo? A aposta era clara, a imprudência de Orochimaru. No mangá, Orochimaru frequentemente dependia de seu corpo modificado para suportar danos, aguentando socos de Naruto ou suportando de bom grado as chamas de Sasuke.
Se Orochimaru baixasse a guarda e recebesse um golpe do selo dos 5 elementos, Link e Insui poderiam levar vantagem. Infelizmente, os instintos de Orochimaru se mostraram muito aguçados. Etapa. Insui cambaleou de volta para o dragão, agarrando os ferimentos. O vento frio chicoteava seus cabelos desgrenhados enquanto ele recuperava o equilíbrio. Essa é uma técnica perigosa, murmurou Orochimaru com um tom intrigado. Seus olhos brilhavam com ganância predatória. Você está ficando mais fascinante a cada segundo, Link-kun. Iris e Ami agarraram-se às costas do dragão, mal conseguindo se mover. A altitude e a velocidade eram demais para seus corpos destreinados, deixando-as vulneráveis. É mais 1 minuto. Não há tempo suficiente para chegar à Terra do Fogo antes que minha transformação termine. Ignorando o olhar predatório de Orochimaru, Link calculou calmamente seu próximo movimento. Orochimaru parecia ter deduzido seus limites, suas reservas de chakra e sua incapacidade de manter seu estado transformado por muito tempo. O Sannin não demonstrou urgência, claramente disposto a esperar Link. Com suas técnicas terrestres ineficazes no céu, suas opções eram limitadas. A espada Kusanagi, ainda circulando ameaçadoramente, nem sequer havia sido reativada. Estou preso. Como um inseto preso numa teia, quanto mais me debato, mais apertada ela fica. Link tomou uma decisão. Não adianta criar falsas esperanças. O dragão mergulhou de repente em direção ao chão. Uma luta desesperada? Orochimaru sorriu, sua voz cheia de zombaria. Capítulo 73. Nas florestas centrais da Terra dos Rios. Sensei, que tipo de pessoa é esse Link? Rock Lee, com suas sobrancelhas grossas características, perguntou curiosamente enquanto saltava pelas copas das árvores. Que tipo de pessoa? Might Guy, exibindo as mesmas sobrancelhas grossas, mergulhou em um raro momento de contemplação. Ele se lembrou de ter notado aquela criança durante seus dias na Academia Ninja. Além de Lee, Sasuke Uchiha, que estava consumido pelo ódio, e Neji Hyuga, Link era um dos estudantes mais esforçados que ele já tinha visto. Essa dedicação desesperada deixou uma impressão duradoura nele. Infelizmente, Link era totalmente inadequado para o seu caminho. Os 8 portões, uma técnica corporal que exigia extremo talento, era brutalmente implacável. Nenhum esforço por si só poderia garantir o sucesso. Mesmo alguém tão talentoso e trabalhador quanto Neji Hyuga, abençoado com Byakugan, não o havia dominado. Mas Link tinha seus próprios talentos. Graças ao seu esforço incansável e habilidade natural, ele se formou cedo, brilhou intensamente e rapidamente se tornou um gênio exemplar antes de avançar para Chunin. Might Guy ficou profundamente satisfeito. Esse era o poder da juventude. Neji, observando seu sensei repentinamente começar a chorar no meio da corrida, calmamente acrescentou a informação que sabia. Ouvi dizer que ele é considerado o jovem ninja mais talentoso da vila. Ele tem apenas 10 anos e já completou várias missões de rank B e até uma de rank A. Ele é 3 anos mais novo que eu? Tenten exclamou com os olhos arregalados. Isso é incrível, Lee declarou com admiração. O olhar de Might Guy tornou-se firme, irradiando determinação. É isso mesmo. Ele é um gênio da vila e do seu futuro. Lembrando-se da expressão séria do terceiro Hokage ao lhe atribuir a missão de resgate para localizar Nara Insui e a equipe de Link. A energia juvenil de Guy atingiu seu auge. Tentem Lee, Neji. Vamos ainda mais rápido. Estamos correndo o dia inteiro. Estou exausta, resmungou Tenten, embora seu ritmo não tenha diminuído. Em vez disso, acelerou. Você precisa treinar mais, Tenten, Lee aconselhou seriamente. A equipe 3 de Konoha correu em direção ao campo de batalha com velocidade inabalável. No escritório do Hokage em Konoha. Shikaku, vou deixar esse assunto com você. O terceiro Hokage observou sombriamente Nara Shikaku, sobrecarregado de responsabilidades, deixar o escritório. Suspirou silenciosamente. O fracasso de uma missão de rank frequentemente causava uma reação em cadeia de problemas. A mina de ouro no país dos rios estava envolvida nos interesses de diversas elites, e quando o corpo do mercador foi descoberto na cidade de Tanzaku, as acusações foram rapidamente direcionadas a Konoha. Embora o assunto não fosse catastrófico, ainda era um problema. A divisão de interrogatório não encontrou nenhuma informação nos cadáveres recuperados na cidade de Tanzaku. Seus tecidos cerebrais foram completamente destruídos com precisão. Além disso, o desaparecimento da equipe de Link e de seu líder Jounin, Nara Insui, adicionou outra camada de complicação. Os ninjas são apenas ferramentas que executam suas missões, mas para os daimyos e a elite, esses incidentes são sempre políticos, refletiu o Hokage. Shikaku queria procurar pessoalmente seu aluno, mas sua presença era necessária para atender às exigências e acusações do daimyo. Enviamos o time 3 para buscar reforços. Com Guy, eles devem ficar bem, se ainda estiverem vivos, Mitokado Omura o tranquilizou. A expressão de Koharu Tatani era sombria. Suspeito que Sunagakure esteja por trás disso. Ela elaborou. O verdadeiro mercador havia morrido na cidade de Tanzaku, mas havia relatos de que Insui e a equipe de Link deixaram a cidade com um mercador vivo. Quem quer que tenha orquestrado isso possuía habilidades de genjutsu pelo menos equivalentes às de um Jounin. Embora o Sunagakure tenha alegado em sua resposta não ter envolvimento e até prometido ajudar na busca, as circunstâncias eram suspeitas. Quem se beneficia mais? É quem é culpado. O Hokage permaneceu indeciso. Desentendimentos entre aliados não eram incomuns, e Sunagakure guardava ressentimentos há muito tempo. Com o daimyo do País do Vento cortando seu financiamento em favor de Konoha, não era implausível que eles agissem por desespero. Vamos encontrar a equipe primeiro e investigar mais depois, concluiu o terceiro Hokage. Bum! O dragão da montanha colidiu com a floresta da Terra dos Rios, com suas escamas impenetráveis rompendo o terreno. Uma enorme cratera se formou no local do impacto, com terra e detritos ondulando para fora em ondas.
A poeira pairava no ar, obscurecendo os arredores. Troncos de árvores quebrados cobriam o chão, criando uma paisagem caótica. Uma rajada de vento dissipou a fumaça, revelando a devastação, árvores quebradas, destroços espalhados e carcaças de animais sem vida. O vento carregava sujeira e detritos em direção aos 4 ninjas de Konoha, que estavam no meio dos destroços. Link rapidamente formou selos, pressionando as mãos no chão. Liberação de terra. Parede estilo terra. Uma parede de terra flutuante se erguia diante deles. Apesar da violenta investida do vento, a barreira apenas se deformou ligeiramente antes de retornar à sua forma original. No topo de uma árvore alta, Orochimaru tirou a mão da boca, tendo acabado de desencadear uma aterrorizante liberação de vento. Grande avanço. Link estimou o chakra restante. Apesar de gastar energia com clones das sombras, técnicas de substituição e o selo dos 5 elementos, ele ainda tinha uma reserva considerável. Contudo, seu estado transformado não duraria muito mais. Insui-sensei, preciso da sua ajuda para criar uma abertura para que eu possa chegar perto dele, disse Link, afundando no chão com a liberação de terra. Viagem subterrânea. Na atmosfera opressiva, Link não via saída. Se fugissem, Orochimaru os caçaria, e o ferido Insui, junto com os 2 genins, não teriam a menor chance. Insui, sentindo a dormência aumentando devido ao ferimento, preparou-se. Iris Dami, disse ele com a voz pesada. Vocês duas podem escapar agora. Capítulo 74. Que camaradagem tocante. Orochimaru riu baixinho ao observar Link se enterrando no chão enquanto Nara Insui e os 2 genins o atacavam. Era quase risível que seus inimigos não estivessem tentando fugir, mas sim um contra-ataque. Divertido, uma emoção complexa cintilou em seu coração. Mesmo depois de todos esses anos longe, Konoha ainda era a mesma. Mas, tendo chegado a esse ponto em sua jornada, nem a aldeia nem os velhos laços conseguiram mais influenciá-lo. Clones de sombra, Shuriken Kunai. Iris liderou o ataque, lançando armas com precisão imperceptível. Então, usando uma quantidade excessiva de chakra, ele criou 7 ou 8 clones de sombra. Seu corpo real se movendo entre eles como se tentasse confundir a percepção de Orochimaru. Orochimaru nem se mexeu, desviando dos projéteis sem esforço. Muito lento. Ainda assim, isso é um pouco infantil. Seus olhos afiados captaram um vislumbre de Ami escondida entre os clones, respirando fundo. Uma enorme bola de fogo foi disparada, sincronizada perfeitamente com o lançamento de liberação de fogo, técnica da grande bola de fogo de Iris, seguido por liberação de vento, grande avanço. A combinação meticulosamente coordenada durante o treinamento produziu um ataque rápido e flamejante que parecia quase polido. Orochimaru estava prestes a formar um selo quando seu corpo congelou de repente, usando a sombra da bola de fogo para capturar a minha, hein? Seu olhar se voltou para Nara Insui, que o estava prendendo no lugar com a técnica de imitação de sombra. Bum! Um clone explodiu. A bola de fogo aprimorada colidiu com o galho da árvore abaixo de Orochimaru, quebrando-o em destroços de fogo. Enquanto os estilhaços caíam, a voz de Orochimaru veio de trás. Eu deveria ter lidado com você primeiro. Nara Insui congelou, seu peito perfurado sem esforço pela espada Kusanagi. Nós pegamos você agora. Sem essa espada, tudo depende de você, Link. Apesar do ferimento, Insui moveu seus selos de mão. Sombras sob ele se transformaram na técnica de costura das sombras, envolvendo a espada Kusanagi e prendendo-a no lugar. O chão explodiu quando Link avançou, mirando nas pernas de Orochimaru usando a liberação de terra. Viagem subterrânea, imitando a liberação de terra. Jutsu ocultar-se na terra. Mas Orochimaru, como se tivesse lido suas intenções, se desvencilhou graciosamente. Largando a espada, desviou das sombras e saltou no ar, em um timing perfeito. Ami, rápida em avaliar a situação, rastreou a trajetória de Orochimaru e instintivamente jogou 3 shuriken no ar, onde ela previu que ele cairia. A coordenação impressionante. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso irônico. Não se tratava de táticas inteligentes, mas sim da prova de que a equipe demonstrava sólida sinergia e perspicácia tática. Por um momento, Orochimaru ficou mais impressionado com os 2 genin do que com seu alvo Link. Sua resiliência, força psicológica e habilidades fundamentais acima da média eram notáveis. Ele quase quis dar a cada um deles um selo amaldiçoado, só para ver no que se transformariam. Link saltou no ar, sua mão brilhando com o selo dos 5 elementos. Embora mais rápida que os projéteis de Ami, a mão não era ideal para arremessar. Mesmo assim, a habilidade de Orochimaru de contorcer o corpo lhe permitiu esquivar, mas não completamente. Sua sombra saltou para frente, atingindo a mão brilhante no ar. Movendo-se em sincronia quase perfeita, a sombra brandiu a mão como uma espada e a empurrou em direção a Orochimaru. Antes que Orochimaru pudesse reagir, a mão brilhante atingiu seu braço. E funcionou. Link expirou quando o resto de seu chakra acabou, seu corpo retornando ao seu estado pequeno e inalterado com um leve estalo. A sombra foi chutada para longe, dissipando-se, mas o rosto de Orochimaru escureceu. Ele olhou para o próprio braço, onde o selo desconhecido queimava intensamente. Ele tentou formar selos, movendo as mãos rapidamente, mas uma dor excruciante explodiu entre seus dedos. Ah! Orochimaru gritou enquanto seus dedos começavam a se transformar grotescamente. Seus polegares ficaram metálicos, seus indicadores viraram madeira, seus dedos médios murcharam. Seus dedos anulares carbonizaram e seus dedos mindinhos racharam e se desfizeram em cinzas. A energia do selo brilhou em seu braço, irradiando uma luz multicolorida. Fios de energia se enrolaram em seus pulsos, espalhando-se pelas palmas e costas das mãos, antes de desaparecerem completamente. Este é o selo dos 5 elementos. Link engoliu uma pílula do soldado para repor as forças. Ele sorriu apesar da exaustão. Como o nome sugere, ele sela sua capacidade de formar selos. Cada tentativa só causa mais dano. O selo era um trunfo que ele vinha guardando.
Contra um inimigo focado em ninjutsu, foi um movimento decisivo. Perder a habilidade de formar selos de mão incapacitava gravemente a maioria dos shinobi, e Orochimaru não era exceção. Em seu desespero, Orochimaru só piorou sua condição. Agora você nem consegue usar jutsu. A voz de Link transbordava satisfação enquanto ele observava o rosto do lendário Sannin se contorcer de terror e raiva. Quem disse que meus jutsus não eram eficazes? Capítulo 75. A seguir começa a segunda rodada. Após um breve momento de euforia, Link retomou a formação de selos de mão, ativando o jutsu do clone das sombras e o jutsu da transformação. Perto dali, a sombra de Orochimaru também se moveu para trás, enrolando-se no chão, em busca de uma brecha para atacar. Por mais forte que Orochimaru fosse em pleno vigor, seu domínio de ninjutsu e genjutsu, nada disso importava agora. Sem a habilidade de formar selos de mão, ele foi forçado a jogar no mesmo campo de batalha que a sombra. Claro, Orochimaru ainda contava com o terrível arsenal das mãos de cobra das sombras ocultas e outras técnicas sem selos de mão. Era de se esperar que a luta fosse brutal, mas pelo menos agora havia esperança. Esse vislumbre de vitória teve um custo. Naren Sui, o Jounin experiente, sacrificou-se voluntariamente, depositando confiança inabalável em Link. Ele arriscou a vida para criar essa oportunidade. Link sentiu suas têmporas latejarem enquanto olhava para Insui, agora mal conseguindo se agarrar à vida. Se ele deixasse seu mentor sozinho, havia uma chance real de Insui não sobreviver até a batalha terminar. Etapa. Duas figuras cansadas, Iris e Ami, pararam na frente de Link. Como sempre, são apenas escudos. Apenas escudos. Link deixou suas emoções de lado, concentrando-se inteiramente na batalha. Alguns fardos eram simplesmente pesados demais para ele suportar naquele momento. De repente, uma figura encapuzada pousou ao lado de Orochimaru. Com um tom descontraído, ele disse: Senhor Orochimaru, você parece bastante machucado. A figura encapuzada não era outro senão Kabuto Yakushi, um subordinado de confiança. Ele notou o estado em que Orochimaru se encontrava, com as reservas de chakra se esgotando. Ambas as mãos seladas pelo selo dos 5 elementos e agora até mesmo forçado a parar por uma sombra. Sem sua intervenção, Orochimaru, um dos Sannin, poderia perder para um Chunin. Que engraçado. O rosto de Orochimaru escureceu enquanto Kabuto o provocava. Kabuto, cuide deles. Deixe a sombra comigo. Kabuto tirou o capuz, revelando seu rosto calmo e sereno. Infelizmente, Lord Orochimaru, os reforços de Konoha chegaram. Baki, um borrão verde pousou entre o trio de Konoha e seus adversários. Era ninguém menos que a orgulhosa besta verde de Konoha, Mighty Guy. Svi. Atrás dele, o time 3 de Konoha chegou em formação. A visão de Guy, vestido com seu icônico macacão e colete verde, imediatamente acalmou Link. Com esse homem aqui, nem Orochimaru teve chance. Sentindo-se seguro, Link se virou e correu para o lado de Insui. Ele rapidamente usou chakra para estancar o sangramento antes de sacar a espada Kusanagi. Pressionando as duas mãos sobre o ferimento, começou a trabalhar para estabilizar os ferimentos de Insui. Não morra, Insui-sensei. Apesar de seu desdém por desperdiçar chakra com os outros ou formar laços, Link se esforçou além dos seus limites. Os ferimentos de Insui eram graves, 2 ferimentos com risco de vida. Seu ombro estava estilhaçado, com fragmentos ósseos perfurando o tecido circundante devido a uma lesão anterior. O ferimento no peito quase atingiu o coração, mas a perda de sangue foi imensa. Enquanto isso, Orochimaru olhou para os reforços que chegavam. Ao ver a postura resoluta de Mighty Guy e a formação protetora ao redor de Link, um sorriso estranho surgiu em seu rosto. Link-kun, eu virei atrás de você de novo. Com essas palavras, Orochimaru se virou para Kabuto. Vamos! Kabuto assentiu formando selos de mão. Uma nuvem de fumaça branca irrompeu e os dois desapareceram. O inimigo recuou, confirmou Hyuga Neji, desativando seu Byakugan após examinar a área em busca de ameaças persistentes. Mesmo com esse alívio, Insui-sensei não sobreviverá à viagem de volta. Link tomou uma decisão rápida. Usando cada gota de chakra que conseguiu reunir, ativou a técnica de extração de doenças delicadas. Pressionando as mãos firmemente sobre os ferimentos de Insui, Link sentiu uma sensação estranha. Um fluxo quase tangível de impurezas fluiu do corpo de Insui para suas próprias mãos. Ele podia senti-los, cada fragmento de células danificadas, cada traço de toxinas, esperando que seu comando fosse transferido para outro hospedeiro. Quando a técnica terminou, o estado de Insui se estabilizou ligeiramente. Ele não estava mais à beira da morte. E por favor, não deixe que a próxima vez que nos encontrarmos seja através de um ritual de invocação. Exausto além dos limites, Link desmaiou, seu corpo não aguentando mais. Ami silenciosamente assumiu o controle, continuando a curar Insui com o pouco chakra que lhe restava. Você deve ser Link, começou Mighty Guy, olhando para Iris. Hyuga Neji, incapaz de assistir ao seu professor desavisado se envergonhar, corrigiu-o. O inconsciente é Link. Guy fez uma pausa, coçando a cabeça. Então, percebendo o estado de Insui, seu tom ficou sério. Insui não parece bem. Precisamos ir mais rápido do que viemos. Sim. Lee respondeu com determinação feroz. Tenten, no entanto, parecia menos entusiasmada. Bem longe, no topo de uma serra, os irmãos Sonagakure assistiram à retirada do grupo de Konoha. Sensei, não deveríamos interceptá-los? Perguntou Temari. Baki balançou a cabeça. Aquele shinobi de verde. É perigoso. Não haja precipitadamente. Apesar de liderar uma equipe, Baki não estava confiante de que conseguiriam derrotar Mighty Guy. Deixá-lo escapar colocaria em risco todo o plano de esmagamento de Konoha. Aquele garoto chamado Link é perigoso. Baki não conseguia se livrar da imagem de Orochimaru recuando. O infame Sannin foi forçado a fugir. Seus planos foram interrompidos pela bizarra técnica de selamento de um único Chunin. Orochimaru pode superar esse selo? E se ele não puder?
O que acontece com o plano de esmagamento de Konoha se aquele garoto intervir? Baki soltou um suspiro profundo, uma sensação de mau presságio pesando sobre ele. Plano de destruição de Konoha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 76. Um teto familiar. Link abriu os olhos e imediatamente reconheceu o teto imutável do hospital de Konoha. Era tão distinto que vê-lo uma vez o tornaria inesquecível. O mundo real, pensou ele, era cheio de surpresas. Ele nem havia lutado contra os lacaios de elite quando o chefe apareceu de repente. Se não tivesse mantido seu trunfo ativo, Orochimaru provavelmente o teria derrotado e o teria arrastado para fora como cobaia. Em missões anteriores ele estava acostumado a dominar facilmente inimigos mais fracos ou medianos. Suas técnicas únicas lhe permitiam esmagá-los sem esforço, às vezes com um único movimento. Mas enfrentar um mestre como Orochimaru revelou lacunas gritantes em suas habilidades. O primeiro problema, taijutsu e tempo de reação. Embora sua aptidão física fosse insuficiente, quase comparável à de Junins não focados em taijutsu, como Narinsui, suas habilidades e reflexos inatos não eram excepcionais. 100 anos de treinamento dedicado, sua velocidade de reação em combate corpo a corpo deixava muito a desejar. Contra um polivalente como Orochimaru que não tinha fraquezas óbvias, uma velocidade de reação mais lenta era suficiente para o oponente atacar e recuar ileso. Embora a força e a velocidade de Link fossem competitivas entre os shinobi focados em ninjutsu, suas reações tardias faziam do combate corpo a corpo uma fraqueza persistente. O tempo de reação frequentemente determinava a eficácia de um ninja em batalha. A velocidade por si só não bastava, os reflexos eram cruciais. Kakashi, por exemplo, precisava da visão dinâmica de seu Sharingan para manejar o Chidori com eficácia, já que sua velocidade de reação natural não conseguia acompanhar a aceleração do jutsu. Da mesma forma, técnicas como o jutsu de cintilação corporal dependiam da velocidade de reação do usuário para controlar o movimento. O quarto Hokage, mesmo sem o deus voador do trovão, era um oponente formidável devido aos seus reflexos naturais aterrorizantes. Batalha não era sobre correr uma corrida. A velocidade era sempre limitada pelos reflexos. As reações mais lentas de Link o impediam de controlar seus movimentos com eficácia em combate. Mesmo que pudesse prever um ataque, seu corpo não conseguia processar as etapas necessárias, reunir chakra, contra-atacar ou executar um jutsu a tempo. É preciso de treinamento especializado em taijutsu. A solução era simples, encontrar um especialista em taijutsu para treiná-lo. Com suas habilidades únicas de cura, ele não tinha medo de se machucar. Contanto que o treinamento não o matasse, ele o suportaria para melhorar. E encontrar um professor? Essa era a menor das suas preocupações. Seu mentor, Nara Shikaku, era o chefe do conselho Jounin. Se alguém podia conseguir treinamento com um mestre de taijutsu, era ele. O segundo problema, ninjutsu. O controle de chakra de Link e as características únicas de seu jutsu mutante permitiam que ele lançasse ninjutsu tão rápido quanto um Jounin comum. No entanto, isso era enganoso. Sua capacidade de realizar selos rapidamente mascarava seus reflexos naturais mais lentos. Em combate, seus limites de reação limitavam a quantidade de jutsus que ele podia lançar em um curto período. Ele não conseguia lançar múltiplos jutsus rapidamente nem realizar múltiplas tarefas com eficiência. Em termos práticos, isso significava que mesmo que ele pudesse lançar jutsus individuais rapidamente, a frequência geral de seus ataques era limitada, tornando sua vantagem de velocidade irrelevante. Este não era um jogo baseado em turnos. Inimigos como Orochimaru não esperariam educadamente sua vez de agir. Se Orochimaru não tivesse se contido, optando por destruí-los de longe com ninjutsu, todos os planos de Link teriam sido em vão, belas ilusões sem chance de sucesso. Olhando para trás, a luta foi repleta de momentos de desamparo para Link. Seu aliado mais confiável, Narinsui, havia sido efetivamente incapacitado logo no início. Apesar de ser o único capaz de acompanhar os reflexos de Orochimaru, Insui perdeu um braço quase imediatamente. Link foi forçado a usar seus clones das sombras como iscas, sacrificando seu potencial como ferramentas furtivas. O Drake da montanha não podia agir livremente sem colocar Insui e os outros em perigo. Sua técnica de invocação de stand não era confiável, desperdiçando seu chakra em habilidades irrelevantes na luta. O selo dos 5 elementos, seu as, falhou na primeira tentativa, pois Orochimaru não o subestimou o suficiente para cair nele. No fim, tempos desesperados exigiam medidas desesperadas. Link pediu a Insui que servisse de isca, arriscando a vida de seu mestre para criar uma pequena chance de vitória. Mesmo quando conseguiu, sua única resposta foi lançar sua mão decepada para forçar um selo com a ajuda da sombra. Além disso, ele não tinha mais opções. Se Kabuto não tivesse aparecido, ou se Orochimaru tivesse revelado novos truques, a batalha poderia ter tomado um rumo ainda mais sombrio. Chefe, você está acordado? Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Ami entrou na sala carregando uma lancheira com uma expressão estranhamente pesada. Sentando-se, Link imediatamente perguntou: como está o Insui Sensei? Ele já saiu do estágio crítico, respondeu Ami com um leve sorriso, mas rapidamente acrescentou: os médicos dizem que ele pode não conseguir mais trabalhar como ninja. Quarto de hospital de Nara Insui. O som de passos ecoou pelo corredor enquanto Link e Ami se aproximavam. Iris, meio adormecida em uma cadeira, levantou-se e os cumprimentou. Chefe, Ami. Vestindo um roupão de hospital, Link assentiu e caminhou até a cama. Nara Insui jazia ali, fortemente enfaixado e inconsciente.
Sua respiração era superficial. Estendendo a mão, Link verificou sua condição com chakra. Mesmo sem treinamento médico avançado, era evidente que os ferimentos eram graves. Embora Insui pudesse eventualmente se recuperar o suficiente para viver normalmente, retornar à ativa como ninja parecia impossível. A recuperação completa exigiria uma médica especialista como Lady Tsunade. Mesmo assim, o processo envolveria uma cirurgia extensa, regeneração intensiva de chakra e uma força de vontade extraordinária por parte do paciente. Mas tudo bem. Enquanto ele estiver vivo, eu posso curá-lo. Link cerrou os punhos antes de relaxar lentamente. Sua técnica única de extração de doenças delicadas podia fazer milagres ao longo do tempo. Mesmo que fosse um processo lento, ele garantiria que Insui-sensei se recuperasse. Vou consertar isso, Insui-sensei. Capítulo 77. 2 horas depois. Após usar a técnica de extração de doenças delicadas várias vezes, Link, exausto, acabava de voltar do hospital quando um agente da Anbu apareceu à sua porta. Com surpreendente cortesia bateram e disseram: Chunin Link, Lorde Terceiro deseja vê-lo. Ele não tinha escolha a não ser ir. Afinal, tirando o cansaço, ele estava em perfeitas condições. O uso repetido da técnica de extração de doenças delicadas em si mesmo havia deixado seu corpo anormalmente saudável. Acompanhando a Anbu até o escritório do Hokage, Link entrou e encontrou o terceiro Hokage sentado à sua mesa com seu chapéu icônico. Ao lado dele estavam 2 conselheiros idosos. Aos 2 conselheiros da aldeia, Link pensou consigo mesmo. Assim que os Anbu fecharam a porta e partiram, ele curvou-se levemente e os cumprimentou. Lorde Terceiro. O terceiro Hokage sorriu calorosamente e assentiu. Sente-se, jovem Link. Chunin Link, eu sou Mitokado Omura, um dos conselheiros da vila. Você poderia nos contar os eventos da sua missão recente? A voz do ancião de óculos era firme e gentil. Claro. Link curvou-se novamente e começou a relatar a missão, desde a tarefa e execução, até as anomalias que encontraram, e finalmente a batalha com Orochimaru e Kabuto. Ele intencionalmente omitiu os detalhes da luta, mencionando vagamente usar uma técnica secreta para resistir até que os reforços chegassem. Nem os conselheiros nem o terceiro Hokage insistiram em detalhes. Eles entendiam que investigar profundamente as técnicas secretas de um ninja poderia ser inapropriado. Quando Link mencionou o nome Orochimaru, a conselheira Koharu Tatani reagiu bruscamente com um tom gélido. Chunin Link, você tem certeza de que o inimigo foi chamado de Orochimaru por Naren Sui? Sim, Link confirmou com um tom calmo. Seu relato foi comedido e objetivo. Embora sutilmente insinuasse as ações questionáveis dos ninjas de Sunagakure, ele compartilhou apenas o que seus companheiros de equipe e Insui já sabiam. Koharu ficou em silêncio, com uma expressão severa. O rosto de Omura também se contraiu enquanto ambos voltavam a atenção para o terceiro Hokage. O sorriso do terceiro vacilou momentaneamente antes que ele suspirasse e explicasse. Orochimaru já foi meu aluno. Agora, ele é um traidor da vila. Uma admissão tão franca fez Koharu franzir a testa. Revelar isso a um Chunin poderia prejudicar a imagem do Hokage, pensou ela. Mas o terceiro Hokage parecia despreocupado, com um olhar resoluto. Por enquanto, jovem Link permaneça na vila por algum tempo. Seus 2 companheiros de equipe serão transferidos para outros esquadrões. Link hesitou brevemente antes de abaixar a cabeça. Entendido. Ele sabia que separar sua equipe era para protegê-lo e aos seus companheiros. No entanto, a perda repentina de seus escudos de carne o deixou estranhamente perturbado. Mas logo ele ajustou sua mentalidade. Ficar na aldeia significava mais tempo para treinamento em vez de missões intermináveis, um ponto positivo, considerando tudo. Omura parecia pronto para falar, mas o terceiro Hokage o interrompeu com um olhar e disse: Você trabalhou duro, jovem Link. Vá para casa e descanse. Algumas considerações políticas não precisavam ser compartilhadas com a geração mais jovem da vila. Sim, senhor. Link curvou-se mais uma vez para os anciãos antes de sair do escritório. Ao sair da torre do Hokage, ele encontrou o time 7. Eles provavelmente estavam lá para relatar sua missão e reivindicar sua recompensa. Kakashi, segurando um livro, olhou para Link, fechou e o cumprimentou casualmente. Ei, boa tarde, respondeu Link mantendo a formalidade. Atrás dele, Naruto Uzumaki, normalmente barulhento, cerrou os punhos levemente antes de sorrir brilhantemente. Boa tarde, Link. Tanto Sasuke Uchiha quanto Sakura Aruno se viraram para olhar Naruto, surpresos. Não sabiam que ele conhecia o jovem gênio. Boa tarde. Link sentiu que deveria estabelecer uma conexão com Naruto. Como aprendiz de Nara Shikaku, ele tinha todos os motivos para forjar laços com a arma nuclear da vila e o sobrevivente Uchiha, 2 figuras-chave. Nem mesmo o Hokage se oporia a esse tipo de networking. No entanto, inexplicavelmente ele se viu sem energia. Depois de retribuir um cumprimento educado, virou-se e foi embora sozinho. Sakura murmurou. Ele parece um pouco desanimado. Onde estão os companheiros de equipe dele? Naruto, muitas vezes alheio a tais nuances, entendeu desta vez. Não era tristeza. Era uma solidão palpável que emanava da figura de Link que se afastava. Ele observou o menino menor se afastar, sua silhueta desaparecendo na beira da rua. No escritório do Hokage. Orochimaru. A expressão de Koharu era grave. Aquele homem deve estar tramando alguma coisa. Sua voz era firme, quase acusatória. Ela nunca confiara ou gostara de Orochimaru. Como uma das anciãs fundadoras da vila, ela viu Konoha crescer. De um grupo de clãs ninjas a uma comunidade próspera. A vila era sua vida, seu tudo. Para ela, os crimes de Orochimaru, conduzir experimentos em outros aldeões e trair a vila,
eram imperdoáveis. Agora, ele estava mirando os talentos emergentes de Konoha, sabotando uma missão de Rankia e matando um cliente rico da Terra do Fogo. Aos olhos dela, Orochimaru não merecia nada menos que destruição. Omura, mais calma, perguntou: Hiruzen, o que você acha das últimas palavras de Orochimaru? Eu voltarei para te buscar. A implicação era clara. Como Hokage, o que você faria quando Orochimaru inevitavelmente retornasse? A expressão do terceiro Hokage permaneceu ilegível enquanto ele respondia solenemente: se Orochimaru se mostrar novamente, eu o matarei com minhas próprias mãos. Capítulo 78. Noite, hospital. Ufa! Link retirou a mão do peito de Naren Sui e exalou profundamente. Finalmente algum progresso. Ao colocar uma pílula de soldado na boca, ele sentiu uma sensação de alívio. 4 aplicações da técnica de extração de doenças delicadas, cada uma usando mais da metade de suas reservas de chakra, começaram a produzir melhorias visíveis. Ao contrário do tratamento médico convencional, que exigia planejamento cuidadoso para evitar deformidades durante a regeneração, essa técnica simplesmente extraía a doença ou lesão. Uma vez removida, o corpo retornava naturalmente a um estado normal e saudável. Tecido muscular danificado e ossos desalinhados já haviam começado a retornar à sua forma original. Ugh! Naren Sui gemeu fracamente, suas pálpebras se abrindo. Link! Sua voz estava rouca. Assim que falou, uma dor aguda irradiou por seu peito. Seu pulmão, perfurado pela espada Kusanagi e ainda mais danificado pelo uso forçado da costura das sombras para contê-lo, havia sido dilacerado. Sobreviver foi um milagre, graças à técnica salvadora anterior de Link, que mal lhe permitia respirar. Mesmo com a intervenção da equipe médica e a cirurgia de desbridamento, o corpo de Insui mal conseguia manter as funções básicas. Seu ombro havia sofrido necrose tecidual maciça devido ao congelamento, e seu pulmão ainda estava frágil, com seções recém-regeneradas. Tentar falar alto só trazia o risco de reabrir seus ferimentos. Tosse, tosse, tosse. Uma tosse violenta fez com que sangue escorresse da boca de Insui. Ignorando seu cansaço, Link imediatamente infundiu chakra em suas mãos e as colocou no peito de Insui. Ufa, ufa. Conforme o chakra fazia sua mágica, a respiração de Insui se estabilizou gradualmente. Depois de um momento, ele empurrou a mão de Link com fraqueza com a voz fraca e rouca. Não desperdice seu chakra. Mesmo sendo um Jounin ferido, ele entendia perfeitamente sua condição. Uma mera infusão de chakra só poderia proporcionar alívio temporário, a tratamento prolongado era inútil. Como estão Iris e Ami? Ele perguntou. Eles voltaram em segurança. Os reforços da vila chegaram a tempo, respondeu Link sem reivindicar o crédito, atribuindo a sobrevivência deles ao apoio da vila. Os lábios de Insui se curvaram em um sorriso fraco. Olhando para o aluno, ele conseguiu dar um sorriso difícil, mas sincero. Bom trabalho. Link se virou, encarando a parede. Os médicos disseram que você pode não conseguir mais trabalhar como ninja. Eu já imaginava. Insui aceitou isso calmamente. Quando assumiu o papel de isca durante a missão, já havia se preparado para a possibilidade de nunca mais acordar. Estar vivo e de volta à aldeia já era mais do que ele ousava esperar. Bem, não ser mais um ninja significa que terei bastante tempo para encontrar alguém com quem me estabelecer. Talvez até começar uma família, disse ele despreocupadamente. Eu vou curar você. Eu acredito em você. Enquanto os passos de Link desapareciam no corredor, Insui olhou para o teto, um sorriso agridoce se espalhando por seu rosto. Crianças, tão problemáticas. No dia seguinte, campo de treinamento 7. Pinga, pinga, pinga. O suor escorria de Link enquanto ele se apoiava em uma rocha, recuperando o fôlego. Não importava o que acontecesse, ele se recusava a deixar seu treinamento diário de lado. Desde que renascera neste mundo, ele decidirá se tornar mais forte. Com a morte prematura de sua mãe e o treinamento rigoroso de seu pai, Link foi forçado a amadurecer rapidamente. Seu eu passado, um recluso tranquilo e sem rumo, era completamente diferente do indivíduo endurecido em que se tornará. A sobrevivência o ensinara a se livrar de características que o impediam de progredir. No início, seu objetivo era simplesmente a força. Mais tarde, ao descobrir suas técnicas de chakra mutantes, ele mudou seu foco para dominar o máximo de jutsus possível. Isso eventualmente deu lugar à ambição de ascender na hierarquia, Chunin, Jounin e finalmente Hokage, garantindo acesso a todos os segredos da vila. A ideia de roubar pergaminhos proibidos ou desertar da vila lhe passou pela cabeça, mas ele descartou a ideia, considerando-a desnecessária. Primeiro, os riscos do fracasso superavam em muito as recompensas potenciais. Segundo, Konoha lhe fornecia proteção e recursos, não havia necessidade de arriscar quando o sistema ninja estruturado já abria caminho. No entanto, ao longo desse caminho, ele encontrou certos fardos quase pesados demais para suportar. No final, sou sempre só eu. Esfregando a barriga roncando, Link se levantou e olhou para o sol do meio-dia. Depois de enxugar o suor e vestir a jaqueta, ele deixou o campo de treinamento sozinho. Pouco tempo depois, ele chegou ao Ishiraku Ramen. Depois de fazer seu pedido, ficou parado perto da máquina de venda automática pensando no que beber. Queria algo doce, mas não estava com vontade de refrigerante. Enquanto ele pensava, uma mão apareceu de repente, oferecendo-lhe uma lata de sopa de feijão vermelho doce. Isto é para você. Virando-se, ele viu Naruto Uzumaki sorrindo largamente, com os olhos semicerrados de alegria. Link hesitou por um momento antes de aceitar a bebida. Obrigado. De volta à mesa, Link comentou, suas habilidades de rastreamento ainda são terríveis. Bem. Naruto coçou a nuca timidamente. Naquela manhã, Naruto espionou o treinamento de Link no campo 7. Ele então o seguiu até o Ishiraku Ramen, um encontro nada coincidente. Ugh, Naruto. Você disse que estava ocupado, mas está aqui só comendo lamen. A voz de Sakura Aruno ecoou quando ela entrou com Sasuke Uchiha e Kakashi Ataque a reboque.
Kakashi sentou-se naturalmente ao lado de Link com um tom preguiçoso, porém alegre. Que coincidência! Que bom te ver aqui de novo. A palavra coincidência não tinha nenhuma sinceridade. Naruto sentou-se ao lado de Link, com Sasuke e Sakura do outro lado, efetivamente encurralando Link. Enquanto os três recém-chegados faziam seus pedidos, Sakura conversava sobre a última missão. Naruto reclamou de ter que fazer mais tarefas chatas de baixo escalão no dia seguinte. Sasuke ouviu em silêncio, com a expressão neutra. Kakashi observou o grupo animado com um sorriso. Baki. Uma tigela de ramen extra grande foi colocada diante de Link. Ele olhou para cima, confuso. Tio Teuchi, isso não é. Quando você está se sentindo mal, nada se compara a uma tigela especial de lamen extra grande. Shiraku sorriu, fazendo sinal de positivo. É por conta da casa. Link olhou para a tigela de ramen coberta com camarão dourado tempurá. Quando estava prestes a expressar sua gratidão, Kakashi interrompeu secamente. Se essa é sua ideia de um presente especial, por favor, não se incomode em me dar um. Kakashi realmente odiava tempurá. Capítulo 79. Terra dos Campos de Arroz, base de Orochimaru. Mesmo com o novo par de mãos, a questão do selo continua sem solução. Com base em observações, uma vez selado, qualquer tentativa de fazer selos com as mãos ativa o selamento, fazendo com que ele se espalhe por todo o corpo. Kabuto Yakushi, sorrindo levemente, explicou sua pesquisa sobre o selo dos 5 elementos. Este selo usa essencialmente certas energias naturais para interromper o fluxo de chakras. Quando o controle do corpo sobre os chakras excede um certo limite durante os selos de mão, o selo é ativado. Ele não só bloqueia a formação de jutsus, como também reduz permanentemente o controle de chakra do corpo cada vez que uma tentativa é feita. Empurrando os óculos para cima, Kabuto concluiu. Senhor Orochimaru, se você continuar experimentando este corpo sem trocá-lo, poderá perder completamente a capacidade de usar ninjutsu. Os braços desiguais de Orochimaru, com uma cor nitidamente diferente do resto de sua pele, pendiam frouxos ao lado do corpo. O selo dos 5 elementos em suas palmas se apagou gradualmente à medida que suas mãos recém-transplantadas falhavam novamente. Mesmo assim, ele parecia imperturbável. Pensar que se pode manipular a energia natural com tanta precisão. Uma luz peculiar brilhou em seus olhos. O que começou como um mero desejo de adquirir Link agora se intensificou em uma resolução de que ele precisa tê-lo. O modo sábio apenas aprimora temporariamente o corpo, combinando energia natural com chakra. Mas a técnica de Link contornou isso completamente, utilizando diretamente a energia natural do ambiente. Era um sistema totalmente diferente, sem riscos, com gasto mínimo de energia e com efeitos aparentemente ditados pela intenção. Hehehe. A risada baixa de Orochimaru preencheu o ar. Nem a agonia causada pelo selo nem a necessidade de uma troca de corpos tão cedo conseguiram diminuir sua excitação. Um novo mundo, um sistema alternativo de ninjutsu, o atraía. Libertando-se dos limites impostos pela carne, ele poderia acessar a energia infinita da própria natureza. Prepare-se para a reencarnação do cadáver vivo, Kabuto. Como desejar, Senhor Orochimaru, respondeu Kabuto, curvando-se respeitosamente. Vila de Konoha, casa de Link. A expressão de Link era severa enquanto ele encarava sua sombra. Seu rosto refletia a busca intransigente de um cientista por precisão. Sob sua insistência silenciosa, a sombra se moveu com rigor e profissionalismo, concluindo sua tarefa após múltiplas tentativas. Finalmente, o marco pessoal anual de Link foi concluído. Sem chance. Olhando para os resultados, Link tremia de frustração. Apesar do calor do verão, suor frio encharcava seu corpo, e suas mãos e pés estavam gelados. Um mês atrás, ele havia medido sua altura. Agora, depois de mais um mês, ele ainda tinha 144 centímetros de altura. A régua deve ser quebrada. No momento de rigor científico, ele colocou toda a culpa na sombra, exigindo que ela carregasse o fardo desse resultado inaceitável. 5 minutos depois, com o rosto calmo, Link começou a caminhar em direção ao campo de treinamento 7. Um homem maduro não deixa que pequenos contratempos o afetem. Em sua vida passada, ele tinha 1,79 metros de altura. Desta vez, seu falecido pai tinha 1,77 metros, e sua mãe, embora não fosse particularmente alta, tinha quase 1,70 metros. O que é um pouco de falta de ar. É apenas a calmaria antes da tempestade do crescimento. Resolvido, Link se dedicou a um treinamento rigoroso no local. Seu objetivo final permaneceu inalterado, exercer o poder de controlar seu destino. Mas a jornada exigiu um planejamento cuidadoso, dividido em etapas. Graduar-se na academia foi o primeiro. Tornar-se um genin foi o segundo. Alcançar o título de Chunin foi o terceiro, sua posição atual. Os próximos passos foram se tornar um Jounin, depois um Kage e finalmente dominar todos os ninjutsus. Ao longo do caminho, encontrar um repositório de energia externo, um amigo de 9 caudas, também fazia parte do plano. Mas agora, ele adicionou um novo objetivo, derrotar Orochimaru. Ele não se considerava mesquinho, mas Orochimaru precisava morrer, uma destruição completa e absoluta. Se possível, ele arrastaria a serpente escorregadia para fora da terra pura e obliteraria sua alma. Para conseguir isso, ele precisou do triplo do esforço e apenas uma pitada de sorte. Após completar sua rotina de treinamento, Link voltou para seu lugar de costume e começou a experimentar invocar habilidades de stand. Sem tarefas imediatas e com a fadiga do treinamento se instalando, ele frequentemente passava o tempo invocando stands para esgotar seu chakra. 3 anos e milhares de invocações lhe ensinaram a aleatoriedade da invocação de stands. Não havia garantias, apenas duplicatas em abundância. Alguns stands poderosos ainda não haviam aparecido. Ele nunca havia conseguido o hacking da experiência dourada feito no céu, estrela platina, sobre o céu ou D4C.
trem do amor. Até os stands que ele invocava precisavam de desenvolvimento. A rainha assassina, por exemplo, inicialmente só lhe permitia transformar objetos em bombas. Somente após repetidas invocações ele desbloqueou sua segunda bomba, ataque cardíaco puro. A terceira bomba, morde a poeira, ainda parecia fora de alcance. Mas ele se recusou a desistir. Se invocar um stand divino como feito no céu fosse possível, ele se transformaria de bom grado em um ser de nível Otsutsuki. Por que se esforçar quando se pode trapacear? Chefe, chefe. As vozes sincronizadas de Iris e Amy o trouxeram de volta à realidade. Vocês dois? Link olhou para cima, interrompendo seus selos de mão. Coçando a cabeça, Iris sorriu timidamente. A vila nos designou para novas equipes, então passamos um tempo conhecendo nossos companheiros. Desculpe o atraso, chefe. Amy se desculpou naturalmente. Como sempre, depois de uma missão, eles tiravam um dia de folga antes de se juntarem a ele para o treinamento. Iris acrescentou animadamente. Ouvi do hospital que o Insui-sensei acordou ontem de manhã. Vamos visitá-lo mais tarde. Ainda tão falador como sempre. Vocês dois? Link suspirou, levantando-se. Agora que estão em equipes novas, não me envergonhem, ok? E já que você está atrasado hoje, o treinamento foi dobrado. Ele falou levemente, mas a intenção era clara. Ambos gemeram em protesto. Capítulo 80. Na manhã seguinte, em residência Nara. Sensei. Link cumprimentou com uma leve reverência em tom contido. Ele não era do tipo que se aproximava rapidamente das pessoas e não havia interagido muito com seu sensei, Nara Shikaku, o que deixava um certo desconhecimento entre eles. Shikaku acenou com a mão casualmente. Entre. Liderando o caminho, ele disse enquanto caminhavam. Já que vocês vão ficar na vila por enquanto, sintam-se à vontade para aparecer por aqui com frequência. Shikamaru geralmente é livre. Vocês, jovens, deveriam sair juntos de vez em quando. Seu tom era descontraído, completamente desprovido de qualquer ar autoritário. Os dois entraram na sala de estar, onde Shikamaru estava sentado com sua expressão desinteressada de sempre. Forçado a passar seu raro dia de folga entretendo o aprendiz de seu pai, ele gemeu interiormente. Que chatice. Uma vez sentados, Shikaku abordou a recente missão de Link. Não se preocupe muito com a tarefa, a vila cuidará dela. Então ele acrescentou, você poderá ser designado para outro departamento em breve. Tem alguma preferência? Favoritismo direto. Ser aluno do comandante Jonin trazia privilégios, e arranjar uma posição era fácil. Link pensou por um momento. Gostaria de entrar para o corpo médico. Shikaku assentiu em sinal de aprovação. Juntar-se ao corpo médico foi uma escolha prática. Ao contrário do misterioso corpo de barreira ou da intimidadora unidade de interrogatório, o corpo médico se alinhava às habilidades e objetivos de Link. Ele já possuía um talento especial para o controle de chakra devido ao seu jutsu de extração de doenças finas e buscava refinar ainda mais suas habilidades. Aprender jutsu médico lhe permitiria dominar técnicas avançadas, entender melhor a anatomia e, finalmente, ajustar sua técnica de transformação de forma mais eficaz. Boa escolha, comentou Shikaku. Eu cuido dos preparativos. Mudando de assunto, Shikaku perguntou. O que você acha do shogi? Eu não jogo. A resposta de Link foi sucinta e honesta. Jogos que não contribuíam para a força não o interessavam. Imagino, observou Shikaku. Era óbvio que seu aprendiz só se importava em ficar mais forte. Shikamaru, você não mencionou uma reunião de equipe hoje à noite? Traga o Link junto. Shikamaru assentiu levemente. Claro, Link, vou te apresentar aos meus amigos hoje à noite. Ino, Shika, Sho e agora o novato mais talentoso da vila. Shikamaru suspirou internamente. Esse cara parece o tipo com quem eu entraria em conflito, mas não tem jeito. Link avaliou rapidamente a situação e respondeu. Tudo bem. Desculpe pelo incômodo. Não é problema algum, respondeu Shikamaru, sentindo-se um pouco estranho com a formalidade de seu aprendiz. Shikaku então perguntou. Tem mais alguma coisa em mente, Link? Após uma pausa, Link respondeu seriamente. Sensei, eu gostaria de treinar Taijutsu sistematicamente. Taijutsu? Shikaku coçou a barba, pensativo. Embora brilhante em estratégia e técnicas de clã, ele não era especialista em Taijutsu. Vou encontrar um professor adequado para você, garantiu ele. Deixe comigo. Muito obrigado. Link curvou-se profundamente. Levantando-se para sair, acrescentou. Com licença. Shikaku assentiu. Eu cuido do corpo médico e dos preparativos para o Taijutsu. Shikamaru acompanhou Link até a porta. Vamos nos encontrar no Yakinikuki às 16 horas. Entendido. Parado lá fora, sob o sol da manhã, o rosto meio iluminado de Link revelou um sorriso fraco. Obrigado, Shikamaru. Shikamaru observou Link se afastar, seu olhar pousando na sombra que o seguia, um pouco fora de sincronia com seu dono. Então essa é outra técnica de sombra. 16 horas e Yakinikuki. Link, esses são meus amigos. Shikamaru apresentou o grupo, Akimichi Shoji e Yamanaka Ino. Boa tarde, prazer em conhecê-lo. Sou Link, disse ele educadamente. Oi, Shoji cumprimentou entre mordidas de batata frita. Ino, notando a pequena estatura e o comportamento educado de Link, sorriu calorosamente. Olá. Shoji sussurrou algo para Shikamaru, atraindo um olhar penetrante de Ino, apesar de seu sorriso inabalável. Um jonin corpulento e barbudo se aproximou, cumprimentando-os com um sorriso. Vocês devem ser o Link. Eu sou o instrutor do time 10, Azuma. Colocando a mão nos ombros de Shikamaru e Shoji, ele se agachou ligeiramente para encontrar o olhar de Link, estreitando os olhos amigavelmente. Kakashi me contou sobre você. Jonin Azuma, Link respondeu, curvando a cabeça respeitosamente. Não precisa de formalidades.
Levantando-se ereto, Azuma liderou o caminho para dentro. O jantar de hoje é por minha conta, então comam o quanto quiserem. Ele bagunçou o cabelo de Link de brincadeira antes de entrar. Os olhos de Link piscaram por um momento, mas ele não afastou a mão de Azuma. Shikamaru cruzou os braços atrás da cabeça. É só uma recompensa de missão de nível D. Incrível! Shoji comemorou entusiasticamente. Nossa, Shoji! Azuma riu desamparadamente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!